Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Hoje é dia 24 de 5 de 2020. É um domingo à noite. O assunto da semana foi o tal vídeo da reunião. E eu tenho muito mais coisa para falar sobre isso. Mas me sentei aqui, como eu já havia comentado com vocês antes, para terminar de editar um vídeo sobre os tais caixões da FEMA. Tem uma galera aí esperando, querendo que eu diversifique nos assuntos que eu abordo aqui. Não ficar só preso à conspiração política, mas outras conspirações de interesse da galera. E eu percebi, no ato da edição, que em outras ocasiões, em outros vídeos que eu já gravei para vocês, eu tive um problema. Não um problema, galera? Eu tomei um tempo do vídeo, fazendo uma espécie de introdução, para colocar vocês dentro da minha visão sobre alguns assuntos relacionados à conspiração. Então, quando eu fui falar da revelação dos Estados Unidos, confirmando a existência de OVNIs, fui falar dos caixões da FEMA, vou falar em algum momento sobre a agenda da nova ordem mundial e diretamente ao assunto interligado que é redução populacional, que por sua vez é interligado com o assunto dos caixões da FEMA. E aí você entende que se você fala de redução populacional, algumas ações como por exemplo uma pandemia que mata milhares de pessoas no mundo em um curto espaço de tempo, é evidente que tem ligação com um plano maior de redução populacional. Ou um outro assunto diverso qualquer, se eu for falar com vocês aqui sobre atividade de seres não humanos introduzidos aqui dentro da nossa sociedade, com algum tipo de conspiração maior, oculta à nossa percepção ou não tão oculta assim. Falar da atividade de extraterrestres, como é o caso dos OVNIs, que tem aumentado muito nesses últimos meses, de uma maneira até meio suspeita, pelo menos no meu entender. Tem as atividades ocultas, ou como eu disse, nem tão ocultas assim, desses grupos secretos que controlam o mundo, na verdade, o governo oculto, ou o governo da sombra, como alguns chamam, ou o sistema, como é vulgarmente conhecido, já que tudo faz parte de um único sistema controlado por eles para nos controlar. Então é uma série de assuntos que são interessantes para se abordar, como por exemplo, atividade sobrenatural. Entende? É muito assunto que é considerado tema, base de conspiração, aquela conspiração mais tradicional. E eu foquei muito o meu canal nesses últimos dias no tema política, porque é o que está em evidência aqui para nós brasileiros nesse momento. Talvez não seja o assunto de maior interesse na Europa ou nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é isso, cara, política. E a conspiração política também faz parte desse sistema que eu estou tentando revelar para vocês aos poucos, mostrando cada braço da conspiração maior. Porque é isso que é. Tudo que você nota que tem algum tipo de influência sobre o nosso comportamento, sobre o nosso destino, sobre os acontecimentos do dia a dia que influenciam o andamento da sociedade, tudo isso faz parte de um grande sistema, tem lá uma série de objetivos ocultos, tem uma série de ações programadas para acontecer, certo? A gente só tem que entender como perceber isso, o que entender, quando está acontecendo, o que é o tempo todo. Quando a gente está tratando desses assuntos envolvendo o tal sistema, Matrix ou governo oculto, entenda como você quiser, você talvez tenha um nome específico para isso, mas esse grupo, esse programa que comanda tudo, existe também em paralelo a ele uma espécie de censura programada. Eles controlam tanto o tráfico, isso mesmo, tráfico de informações, como o tráfego de informações. Na verdade, eles controlam toda a informação, principalmente a respeito desses temas. Se são atividades ocultas, com finalidades obscuras, sinistras, muitas vezes por parte deles, eles não vão querer que a gente saiba nunca. Então eles têm mesmo um sistema de controle de informações para censurar certos assuntos, ou, em paralelo a isso, eles podem ter outras atividades para que você não fique sabendo, para que você não se interesse no assunto. Porque se eles simplesmente só proibissem você falar sobre certas coisas, isso ia criar um maior interesse em algumas pessoas, como se fosse aquela questão da atração pelo proibido. E não é muito interessante para eles, porque eles não têm controle total sobre todas as informações.
Vez por outra, alguma coisa escapa. Vez por outra, alguma coisa se revela e não consegue ficar oculta. E vez por outra, algumas pessoas, né, acabam sentindo, né, na necessidade de revelar o que sabem e compartilhar com outras pessoas para que elas se alertem tanto quanto ele se alertou. Ou talvez com que elas se alarmem, pelo menos, com aquilo que ele descobriu e revelou para vocês. Então esse sistema de censura e controle de informações, ele pode atuar de diversas formas, né, rodando como se fosse um programa em paralelo. Para aquelas informações que escapam, eles têm uma espécie de protocolo, que envolve, por exemplo, a atividade de desinformação, muitas vezes ligada a um excesso de informações descabidas com a única intenção de fazer com que você desacredite daquilo que foi revelado. Então, se de repente você teve contato de alguma forma com uma atividade extra sobrenatural, né? Você viu um OVNI, você viu uma atividade sobrenatural sem explicação, você viu, sei lá, ou teve um contato com um extraterrestre, ou uma energia diferenciada, né, que seja de outra dimensão, ou interpretada por você de algumas outras formas. Se você teve contato, por exemplo, né, com algum tipo de informação mais restrita e você viu sentido nela, né? Então esse tipo de informação, quando surge para você, muitas vezes ela é sobrecarregada quando o sistema entende que escapou. Quando eu digo sobrecarregada, é uma atividade que eu estou falando de desinformação que inclui, por exemplo, se você viu um OVNI, eles vão ridicularizar aquela situação. Então eles vão criar mais cenas de OVNIs, vão colocar uma cena que se repita ali, por exemplo, sendo interpretada como uma atividade de um drone, vão querer com que você desacredite do assunto, com que você se desinteresse por ele. É o que eu estou dizendo para vocês, né? A desinformação trabalha de diversas formas. A principal delas é fazer com que você não acredite. Então eles podem usar desde ridicularização do assunto a aquele rótulo de maluquice. Porque uma pessoa que acredita naquilo, né, segundo ele, segundo o programa maior, só pode ser considerada como maluco, e é a atividade de rótulo que eu falei para você, você é rotulado como maluco, e a partir do momento que você é considerado maluco, ninguém vai acreditar em você. Então você mesmo se cala, você mesmo passa a negar aquilo que você viu, aquilo que você acreditava. Para não ser excluído do grupo, para não ser desacreditado, inclusive na sua situação social. Então é isso que eles fazem, né? Existem algumas outras informações e alguns outros temas ainda que eles têm uma atividade de censura um pouco mais rigorosa, digamos assim. Eu acho que eles atuam de uma maneira um pouco mais radical, porque são informações que não deveriam ter escapado de forma alguma. Então não basta apenas, né, desinformar ou ridicularizar ou classificar como maluquice para tirar a credibilidade do assunto. Eles têm que censurar de uma maneira um pouco mais exemplar. Então tem pessoas que têm acesso a essas informações, acabam tendo, né, a vontade e a oportunidade de compartilhá-las, e essas pessoas são censuradas de uma maneira... São aqueles acidentes estranhos, como aqueles fatos onde o cara morre em meio a uma rodovia, num acidente de carro, sendo que ele nem tinha carro e nem dirigia. Fica tão explícito que aquilo não faz sentido, que eles nem fazem questão de esconder, para que fique como exemplo, que é o que eu estou citando para vocês. Como um cara que é super saudável e de repente teve um AVC, ou um infarto, ou surge nele um câncer desconhecido, né, que é totalmente agressivo e o cara morre em poucas semanas. Então tem também atividades, você foi vítima de violência urbana, você morreu, né, num assalto meio suspeito, onde o cara não levou nada de você, só veio e te matou, mas não foi execução, foi assalto, mesmo que não tenha ocorrido o assalto. Entende? Tem uma série de situações com que eles fazem com que as pessoas sejam censuradas. E isso acontece com muita gente com muita frequência, cara. E como eu disse, é uma atividade que serve de exemplo para outros. Então acaba intimidando outras pessoas. O ato de coagir e intimidar as pessoas também existe. Mas geralmente eles não recorrem a isso porque eles podem se expor muito para coagir ou intimidar alguém. Tendo que enviar um agente de campo ou entrar em contato de alguma forma com a pessoa, a ponto de que ela use, inclusive, aquela ação para confirmar que ela estava falando a verdade. Então eles preferem não atuar muito nessa parte de intimidação e coação. Eles preferem intimidar ou coagir as pessoas usando outras como exemplo. Outras pessoas em situações semelhantes, né, a demais aí que estão sendo monitorados por eles.
Então é muito complicado você falar sobre alguns assuntos. Falar de caixões da Fema, né, não é um assunto muito simples. Assim como falar de OVNI, assim como falar de Planeta X, assim como falar de atividades, né, de seres não humanos, assim como falar de questões sobrenaturais, não é muito simples. Como eu disse, são assuntos proibidos. E a plataforma do YouTube, que é o canal de comunicação que eu tenho com vocês aqui, faz parte do sistema. Então muitas vezes alguém vai assistir o meu canal sobre um certo tema, por exemplo, e vai dizer, não é só isso, faltou coisa. Por quê? Porque o assunto é complexo e eu não pude abordar tudo o que eu gostaria. Envolvendo inclusive os assuntos paralelos que evidentemente têm ligação com o principal, como é o caso dos caixões. O caixão da Fema é só uma parte, né, da agenda maior. A política também é só uma parte de uma agenda maior. Se eles têm a intenção de controlar, né, a sociedade, eles têm que implantar de alguma forma governos que seguem as linhas e as diretrizes deles. Então, para implantar esses governos, algumas vezes eles vão ter que dar golpes, eles vão ter que manipular o resultado de eleições, eles vão ter que conspirar com os grupos políticos, eles vão ter que manobrar, inclusive, a opinião pública. Gerar o caos também é muito, né, essencial para uma atividade maior de implantação de uma nova ordem mundial. Porque a atividade de gerar o caos, seja através do medo, do pânico, né, ou da histeria, ou simplesmente por uma atividade de conflito numa guerra civil, tudo isso na intenção de provocar um caos, derrubar a ordem estabelecida, né, e a partir daí fazer com que eles tenham a legitimidade, né, meio como que se estivessem sendo conclamados a estabelecer uma nova ordem. E aí sim essa nova ordem viria com totais poderes de repressão sobre o que restar da sociedade e implantar o seu novo modelo de governo. Então, por exemplo, reduzir a população faz parte disso. A população hoje talvez supere, né, as suas ferramentas de controle social. Então, se eles tiverem que implantar uma nova ordem mundial, é melhor para eles que eles reduzam a população, porque isso reduz a resistência, facilita o trabalho deles de controle, vai criar o pânico, vai criar o caos, a desordem que eles precisam para justificar a sua, né, intervenção. E aí eles podem aplicar a lei marcial, podem aplicar, né, sistemas mais rigorosos de controle. Né? Aí tá tudo mais fácil a partir daí, cara. Percebe que não é tão simples você falar de nova ordem mundial, de agenda, redução populacional, política, mas ao mesmo tempo as coisas vão se ramificando e se juntando, se interligando no final? Pois é, cara. É isso que deixa os assuntos, muitas vezes que eu abordo aqui, mais complexos. Né? Tem também aquela questão de que quando você vai abordar esse assunto, por exemplo, num canal de comunicação na internet, num blog, ou seja pelo YouTube, ou muito dificilmente alguém que resolve falar a verdade e aparece na mídia, né, como uma grande celebridade, né, um músico, um ator, né, ou sei lá, um político, alguns deles às vezes se cansam do programa e resolvem falar. Nesse momento você vai perceber que existe essa censura, né, externa, que é aplicada de maneira sistemática sobre qualquer um desses que se atreva a revelar o que não poderia. Então eles reduzem o alcance, né, das suas informações, eles vão te ridicularizar, eles vão tirar todo o crédito que você tem, né, considerando você como maluco ou mentiroso. Eles vão contribuir para que a sua informação fique dispersa em meio a outras informações, e essas sim são as informações falsas, plantadas, né, para fazer com que você... eu vi um OVNI. Mas ali outro dia passou na televisão que aquilo era um drone, ou aquilo era um satélite. Entende? Eles sobrecarregam você de informação e muita gente é programada por isso. Então ela passa a ver aquilo que eles querem. Eu não vou acreditar num cara que fala de caixões da Fema. Por quê? Porque o cara está falando de caixões. Caixões servem para quê, cara? Caixões servem unicamente para enterrar pessoas. Se o cara vem aqui e fala no YouTube que existem milhares de caixões com capacidade, né, para conter de 3 a 5 corpos, e esses caixões estão espalhados pelo mundo, ou seja, são milhares vezes 5 espalhados estrategicamente pelo mundo, esperando o quê? Corpos. Milhares vezes 5 de corpos significa o quê para você? Vai ter uma mortandade, vai ter morte em massa da população. Isso gera medo em algumas pessoas. A pessoa não quer saber esse tipo de informação. Então ela coloca no subconsciente dela que isso de alguma forma não pode ser verdade. Eu não quero acreditar nessa realidade. Porque muito provavelmente eu vou ser um desses corpos
dentro do caixão. E da forma como é explicado para essas pessoas, com base nas nossas verdades que a gente revela aqui, aí fica mais sinistro ainda, porque parece que a gente não tem nada para fazer contra o que vai acontecer. A gente está esperando unicamente, exclusivamente, para ser vítima, para ser só o complemento que vai entrar dentro do caixão. Entende isso? O que eu gostaria de falar, por exemplo, de caixões da FEMA, não é só explicar como são os caixões, de que material ele é feito, onde eles estão, quem falou sobre isso, se é verdade ou não. Você tem que desconfiar de quê? Bom, se existem os caixões, e eles só servem unicamente para uma coisa, por quê? Quem é dono dos caixões? Quem sabe desse evento de morte em massa e está se preparando para isso? Qual a finalidade de quem se prepara para isso? Ele controla o evento, ele só simplesmente sabe, não revela para a gente sobre o que vai acontecer, e aí faz parte de uma conspiração onde ele está tentando se beneficiar do resultado final. Então tem uma série de coisas que é interessante você abordar em conjunto, mas o assunto vai ficar muito complexo, e é nesse momento que a pessoa pensa que, pô, eu não vou querer saber sobre isso. Eu acho melhor não, eu não acredito nesse cara. Então você vai colocar uma série de obstáculos em você mesmo para que você não assista aquele vídeo, para que você não leia, né, o que está escrito naquele blog. Entendeu isso? Eu vou abordar aqui assuntos que revelam atividade de extraterrestres. Aí você vai pensar, pô, mas quer dizer que existe uma tecnologia tão avançada que foge ao nosso controle, que inclusive as grandes autoridades do mundo, né, escondem isso da gente, e a gente não pode fazer nada contra isso, e provavelmente seremos vítimas de alguma ação deles, e é isso. Muita gente entende que é melhor nem saber. E a melhor forma de não saber ou é se negar a assistir ou negar aquilo. Então eu não quero ver, e se eu vejo, eu só escutei falar, eu não acredito. Entende? A pessoa ela é programada a se proteger desse jeito. Ela volta para dentro da Matrix, é muito mais seguro lá dentro. Esse tipo de informação não pode ser compartilhada com a maioria das pessoas porque elas não querem saber. Então elas vão colocar uma série de obstáculos para que aquela informação não seja repassada. Então não basta muitas vezes só ele não assistir, só ele não acreditar. Ele passa a contribuir com o sistema de censura, dizendo para outras pessoas, não assistam isso. Deixa lá o dislike, né, faz um comentário sarcástico, um comentário crítico, ou ele tenta tirar, né, a credibilidade do assunto que você abordou, te chamando de maluco, ou ele diz que realmente acontece alguma coisa sobre aquilo, mas ele sabe outras verdades, e aí é o que eu digo daquela poluição de desinformação, o que faz com que a pessoa se perca sobre o que é real, o que é fato e o que não é. Então é difícil, galera, abordar esse tipo de assunto e deixar você satisfeito. Se você chega aqui no meu canal para assistir sobre a revelação da existência de OVNIs, sobre FEMA, sobre caixões, sobre nova ordem mundial, muitas vezes eu acredito que você ou já sabe bastante sobre o assunto e gostaria, né, de ver se tem mais alguma coisa por aí que você ainda não sabia, né, e que agregue, né, junto a você, para você continuar evoluindo dentro do tema. Ou talvez você saiba alguma coisa sobre esse assunto, gosta, né, de ver outras visões sobre aquele tema, para contribuir com a sua formação também. E você gosta também de saber que existem outras pessoas que pensam como você, talvez não exatamente, né, identicamente a você, mas pensam sobre esse mesmo assunto e tem uma linha sei lá, de interpretação parecida. Então você se identifica com essas pessoas e você gosta de ter contatos com elas para que você não se sinta o único, exclusivo e sozinho. Exatamente aquele rótulo do maluco, do excluído. Ou muitas vezes também vai acontecer do cara assistir o meu canal aqui e ver um tema como esse e não saber absolutamente nada, porque nunca se interessou sobre isso, e a partir daí ele vai começar a saber. Mas se eu abordar o tema de maneira superficial, resumida, em 2, 3 minutos, olha, existem caixões, milhares de caixões da FEMA, e eles vão ser usados aí na redução populacional. O cara vê aqui esse sensacionalismo, e aí ele toma duas atitudes. Ou ele não acredita, ou ele vai ficar em choque sem saber, sem entender o que está acontecendo. Então você precisa explicar para o cara o que é FEMA, né, o que é e para que servem esses caixões, qual a finalidade dele, qual a relação disso com redução populacional, o que redução populacional tem a ver com a aplicação de uma nova ordem mundial, de uma nova agenda, de um novo governo, sabe, quem é que está por trás de tudo isso? Então, para falar tudo isso, o assunto fica complexo. Quando fica complexo, desinteressa as pessoas. É muito complicado você vencer esse sistema de censura deles. É muito difícil, cara.
junta muita coisa lutando contra você. Eu entendo que é artificial a redução do alcance dos meus vídeos. Eu entendo que a censura, não só aqui na plataforma do YouTube, como em qualquer outro lugar, ela é muito mais rigorosa, né, do que já foi no passado. E olha que no passado eles controlavam todo tipo de informação. Mas hoje eles diversificaram o sistema de censura deles, como eu falei para você, a questão da credibilidade, a questão da veracidade, a questão da desinformação, tudo isso trabalha em conjunto. Então é difícil, cara, é muito complicado abordar esse assunto. Qualquer vídeo que eu venha abordar sobre esse tipo de tema com vocês, eu ia precisar dessa introdução. E aí eu percebi, em diversas vezes que eu ia editar os vídeos, que eu começava falando a mesma coisa. Então eu resolvi fazer esse vídeo de introdução aqui para você entender como funciona o sistema de desinformação. Te informar sobre a desinformação. Por que esse tipo de assunto é considerado teoria da conspiração e não uma realidade? Porque se você pega, né, o sentido da teoria que eu aplico para vocês, a conspiração que eu revelo, você vai ver que ela está sendo aplicada nesse momento. Então não é uma conspiração. É um plano real. Basta apenas você interpretar o que a gente diz sobre teoria da conspiração com a sua realidade. É certeza que eles vão tentar censurar sempre esse tipo de tema. E você já é programado, sem perceber, inconscientemente, a não acreditar. Talvez por segurança, porque você foi treinado para ser um cidadão covarde, e isso não é demérito para você, é uma programação acima das suas capacidades, acima da sua vontade, né? Ou você simplesmente vai entender que é bobagem, eu tenho que lutar contra isso. Eu não quero que ninguém saiba sobre isso, não quero que ninguém acredite nisso, assim como eu. Entende? Então eu agradeço vocês a atenção por esse vídeo aqui, que eu considero como uma espécie de introdução sobre outros temas mais complexos, e que vocês me entendam. Se o vídeo se estende, não é legal para mim editar um vídeo extenso. Demora. Demora tudo, cara. Para gravar, para editar, para renderizar, para subir para vocês. Demora para tudo. Eu entendo que também muitas vezes tira o interesse de vocês quando o vídeo ultrapassa 30, 40 minutos e você, pô, não tem um saco, não tem um tempo para isso, tem que fazer outras coisas. Né? A redução do nosso tempo ocorre de maneira artificial, acima da sua vontade, inclusive, para que você não tenha tempo mesmo para nada. A gente parece que está sempre, o tempo todo atrasado para tudo. Então você tem que escolher muito cuidadosamente qual atividade você vai dedicar o pouco de tempo que você tem. Então eu vou escolher, eu vou saber sobre Paixões da Fema num vídeo de 40 minutos de um cara lá no YouTube que eu nem sei quem é, ou eu vou ver uma pegadinha fake que eu estou assistindo aqui na televisão. Eu prefiro me descontrair, prefiro não me envolver com esses assuntos, né, meio sérios, meio sinistros, meio assustadores aí, e eu vou só ficar aqui me alimentando, né, sendo consumido enquanto consumo. Então, cara, tudo isso faz parte, complica, né, você transmitir informação dentro desse sistema hoje. É mais facilitado do que no passado? Considero que sim. O acesso ao canal de contato com vocês é bem maior, é bem mais simples hoje criar uma página, né, no Facebook, mandar uma mensagem no WhatsApp para vocês, criar um blog anônimo aqui na internet, ou melhor dizendo, né, teoricamente simulando um anonimato, né, ou fazer um canal aqui no YouTube. Né? Tem diversas formas de estar em contato com você. O problema é que a censura não está aqui só desse lado, está aí também do seu lado. Sem que você perceba. Você mesmo pratica a censura sem entender o porquê ou como isso chegou em você. Beleza? Valeu!